Boa noite a todos. Em nome do INSPER, gostaríamos de agradecer a presença de todo mundo e para quem estiver assistindo depois, né, no canal do YouTube, por estar assistindo esse vídeo conosco. O tema de hoje do nosso INSPER Talks é gestão de conflitos e conflitos na empresa familiar, né? Será que conflito na empresa familiar é uma coisa boa, é uma coisa ruim, é uma coisa que a gente pode evitar, ou, no fundo, ele é parte da vida da empresa familiar e o grande papel, né, de tudo isso, de todo mundo que é da empresa familiar, é, sim, aprender a como lidar com os conflitos, né? Então, a gente tem aqui a presença hoje de dois convidados, então, queria agradecer já de partida aqui a presença da Marisa da Fonte e do Luciano Longman. Eles são membros de duas gerações diferentes do Grupo Raimundo da Fonte, então, quando eles forem se apresentar, eles vão explicar um pouquinho para vocês quem eles são e qual o papel deles. A gente gostaria, antes só de passar aí a palavra e fazer o bate-papo com os nossos convidados, falar um pouquinho sobre por que a gente está aqui neste tema de empresas familiares, né? O INSPER tem, já há alguns anos, uma plataforma ligada a negócios familiares, e através dessa plataforma nós desenvolvemos cursos para educação executiva, para pós-graduação, e até mesmo para graduação, pesquisa, publicações, fóruns de discussão e eventos como esse dos INSPER Talks. Nós estamos fazendo aí já há alguns meses uma série de conversas, né, a respeito do tema de empresas familiares, nas suas diversas facetas. E hoje o tema é, em particular, a respeito do tema de conflito nas empresas familiares. Eu sou a Aline Porto, eu sou a coordenadora da plataforma aqui no INSPER, e eu vou estar aí meio que mediando um pouquinho o bate-papo e a conversa com o Luciano e com a Marisa, tá? A gente vai só falar um pouquinho, alguns conceitos antes para vocês, para todo mundo ficar na mesma página, e aí a gente vai passar a palavra para eles e conversar um pouquinho sobre como que isso se dá na situação e no conceito, né, do grupo familiar empresarial familiar deles, tá? Mas, geralmente, pessoal, o conflito nas empresas familiares, ele é inerente, a gente fala que ele é inerente à existência da empresa familiar, tá? Então, normalmente, em toda empresa familiar que você for, que você existir, que você conhecer, que você for ver, né, de amigos, de conhecidos, ou a empresa familiar que você estiver vivendo, vai existir algum grau de conflito, tá? Por que isso? Porque, primeiro, a gente entende que dentro da empresa familiar nós vamos ter pessoas, né, seres humanos, como todos nós, exercendo e vivendo papéis diferentes. Vai ter gente que normalmente vai estar atuando no negócio e, ao mesmo tempo, gente que não atua no negócio. Vai ter gente que é da família atuando com gente que não é da família, né, os funcionários aí. Tem gente que já é dono, já é sócio da empresa familiar, tem gente que ainda não é. E dependendo da posição, né, do seu papel dentro do sistema da empresa familiar, as pessoas vão ter, obviamente, interesses, necessidades, preocupações diferentes. Então, sempre que você tem uma diferença de necessidades ou interesses, e isso é muito claro aqui quando a gente vê, né, no caso da empresa familiar, há uma tendência de ter divergências de ponto de vista, para que cada um, né, busca ali os seus interesses, e com isso tem algum momento de ter que fazer algum alinhamento, alguma convergência a respeito desses interesses. Então, por isso é que a gente fala que muitas vezes o conflito é normal e natural da empresa familiar, tá? A outra fonte, né, que existe às vezes do conflito é que em toda a família e, consequentemente, em toda a empresa familiar, existe o que a gente chama de necessidade de individualização, tá? Que a gente, dentro da família e dentro da empresa familiar, nós pertencemos a um grupo, mas, de novo, também como seres humanos, né, super normal, todo mundo gosta e acha importante ter as suas características, a sua participação, a sua contribuição, o seu papel em si,
valorizado individualmente, né? Então, nessa busca evidência ou destaque ou reconhecimento individual, muitas vezes há uma disputa por espaço mesmo, né? E com isso, alguns conflitos podem surgir. E, por fim, também muito natural, né, do ser humano, é reconhecido aí, né, a gente tem várias análises, e esse livro que a gente mostra aqui é um exemplo que fala bastante de estudos de psicologia que foram feitos, é que toda vez que você está falando de parentes próximos, principalmente irmãos, mas às vezes primos também, existe naturalmente alguma rivalidade, e é uma rivalidade que não é que as pessoas não se gostam, ao contrário, podem normalmente se amam muito, mas tem sempre aquela comparação, né, que a gente chama de relativização daquilo que acontece para um ou para outro. Então, muitas vezes, para um irmão, né, o mais justo não é exatamente aquilo que é feito de maneira igual para todos, é aquilo que a pessoa gostaria que fosse feito para ela, ou a gente tem essa frase, né, que o justo é sempre aquele que é mais para mim. Então, muitas vezes, esse fenômeno do comportamento humano ou da psicologia humana, né, de rivalidade e necessidade de ter mais aí de cada um dos irmãos, ele pode ser transportado como um conflito para as empresas familiares, né? Então, com tudo isso, a gente acha que é natural a surgirem conflitos mesmo dentro das empresas familiares. A recomendação que normalmente a gente traz, né, aqui como conceito, é que o ideal não é ter nem muito conflito, né, nem ausência de conflito, porque o conflito, de fato, ele vai existir. Então, a gente tentar forçar uma harmonia que, de fato, não é verdadeira, não é legal, mas, ao mesmo tempo, o excesso de conflito, né, você ficar disputando, brigando, etc., o tempo todo gera muito desgaste. Então, existe o que a gente chama de zona ótima do conflito. E uma metáfora, um paralelo que se faz, é a mesma coisa do nosso sistema planetário, né? Então, a Terra é um planeta que só teve vida porque ela estava na distância ótima para o Sol, que é o que a gente chama de zona habitável, né? Então, na Terra não é nem muito quente, nem muito frio. É a distância certinha que permitiu gerar vida. Então, o conflito também, ó, que a gente tivesse um termômetro, né, para medir as temperaturas dentro de cada empresa familiar, dentro de cada família empresária, o ideal é a gente sentir se a temperatura ela tem que ficar nem muito quente, nem muito frio, ela tem que ficar na temperatura habitável. E para isso, para achar esse ponto certo do conflito, né, o ideal é a gente se perguntar sempre assim, a gente pode até estar discordando, ou seja, haver discordância não é um sinal ruim, né? Muitas vezes a discordância é que leva à inovação, é que leva a mudanças que muitas vezes são necessárias, né? Então, discordar é ok, mas, no geral, a gente consegue caminhar na mesma direção, caminhar na direção correta, né? Faz sentido a gente ficar juntos, mesmo que de vez em quando a gente tenha alguns pontos menores de divergência, né? O nível de conflito que a gente tem permite a gente tomar decisões importantes, ou seja, a gente não está carregando nenhum elefante enorme na sala que é tão grande que impeça decisões que a família tem que tomar, né? E a gente consegue trabalhar e celebrar coisas, assim, uma camada mínima do nosso entorno social como família, ela está preservada, né? A gente é um sócio com um plus a mais que a gente brinca. Esse é o nível ideal de conflito, né? Então, a gente convida a todos vocês aí que estão nos vendo aqui e ouvindo e participando para fazer um teste do cheiro aí que a gente brinca na sua própria empresa familiar, né? Qual é o grau de alinhamento para as grandes coisas, para os grandes nortes? Tem alguma decisão que a gente está deixando de tomar porque o conflito impede que a gente tome boas decisões ou decisões importantes? E a gente se sente confortável de, quando acontecem coisas bacanas, a gente celebrar juntos, né? Pelo menos isso. Isso é um sinal de que a gente está no nível adequado de conflito, né? Um outro teste do cheiro que a gente brinca, né? Vamos dizer, um autodiagnóstico que pode ser bacana, é usar o que a gente chama de espiral de conflito, tá?
muitas vezes, quando o conflito começa, ele vai cascateando numa espiral, muitas vezes, negativa, tá? Então, o ideal é a gente navegar sempre no que a gente chama de camada do topo do conflito, ou seja, no ponto em que o interesse da gente pode até estar divergente, mas a gente consegue falar sobre essas divergências uns com os outros dentro da família, e não há um enrijecimento e muito menos uma interrupção da comunicação. Porque quando isso não funciona de maneira ok, né, de maneira produtiva, muitas vezes o que acontece é, os interesses são diferentes e a gente não consegue conversar para buscar um ponto comum, um ponto em que as várias partes sejam minimamente atendidas. Então, na espiral de conflito, o que acontece é as posições das pessoas, dos indivíduos, ficam muito rígidas, né? Então, a gente fica argumentando em cima do nosso próprio ponto de vista, sem escutar muito o ponto de vista do outro, e vai indo uma hora, a gente cansa de fazer isso, porque ninguém quer ficar dando murro em ponta de faca, né? Então, normalmente, as partes, quando elas se cansam dessa comunicação não efetiva, elas interrompem a comunicação, né? A comunicação é interrompida, e aí, para a gente poder ter com quem falar, né, sobre aquele problema, já que a gente não consegue falar direto com o familiar com que a gente está conflitando, a gente vai e começa a falar com outras pessoas. E aí, alianças se formam. Então, né, tem ali o lado da Aline versus o do lado do Luciano versus o lado da Marisa, e a gente vai formando as nossas panelinhas, né? E quando a gente vê, não é mais nem nós três, por exemplo, que vamos estar divergindo. Vai estar uma guerra da minha panelinha contra a sua, contra a do outro, até que a gente resolve chamar alguém, né, para tomar o nosso partido ou provar que a gente está certo, né? Então, o mediador que junta todos os lados faz um trabalho bom. Mediadores que são especialistas para defender cada um dos lados, no fundo, vão estar exacerbando aí o conflito. Até a gente chegar no caso mais crítico, né, de conflitos ruins, que a gente vê aí em algumas notícias, né, e informações em algumas famílias, que é da judicialização, ou seja, de ter que apelar para um órgão legal para tomar a decisão que precisa ser tomada a respeito da resolução do conflito, né? Então, aqui é outro farolzinho que a gente sugere, né? Então, quando vocês estiverem sentindo a temperatura aí dentro do ambiente familiar de vocês, né? Vejam se está tendo sinais de que comunicações estão sendo interrompidas e de que alianças, né, ou panelinhas estão se formando ao redor do conflito. Porque se isso estiver acontecendo, é sinal que a sua família, que seu grupo empresarial familiar, está talvez descendo aí um pouquinho a espiral de conflito. E isso não é legal. O risco dessa cascatinha descer cada vez mais, ele aumenta com o tempo e à medida que nenhuma providência é tomada. Então, o mundo ideal, se vocês se enxergarem aí nos níveis 3, 4, 5 ou até mais, né, dessa espiral, é tentar minimamente voltar para o ponto 3, ou seja, é ter algum grau de comunicação e diálogo dentro, né, da empresa familiar, para que se possa minimamente voltar a falar sobre os interesses diferentes, né? E tudo bem, tá? Então, a ideia aqui da gente fazer essa introdução é lembrar, de novo, né, que o conflito é uma coisa normal da empresa familiar, pelas causas que a gente já descreveu, e, idealmente, a gente vai sempre buscar qual é a nossa zona ótima de conflito. Então, lembrando que zero conflito é perigoso, porque pode ser uma bomba que, de repente, explode. Excesso de conflito, muitas vezes, dificulta fazer conversas sobre as coisas que têm que ser faladas e as decisões que têm que ser tomadas. Então, buscando aí o nível ótimo do conflito. Ok? Pessoal que está no Zoom aí com a gente, por favor, se tiverem perguntas, dúvidas, comentário, é um bate-papo mesmo, tá? A gente acompanha vocês no chat, quem quiser, né, fazer comentários aqui no chat, ou mesmo abrir o microfone e fazer perguntas, ok? Tudo bem?
Então, tá bom, eu vou passar a palavra para a Marisa agora. Marisa, se você pudesse apresentar e falar um pouquinho aí do grupo e do ponto de vista de vocês em geral, sobre como é que vocês, né, trabalham esse tema do conflito, e aí a gente vai pedir para o Luciano também se apresentar. Boa noite a todos. Meu nome é Marisa da Fonte. Eu sou a segunda geração da família Raimundo e Elza da Fonte, aqui de Pernambuco. É uma empresa de produto de limpeza, mas que tem filiais no Rio, em Salvador, e aliás, Rio fechou agora. Salvador, Fortaleza, Pernambuco, e agora vai abrir próxima semana em Itajubá, Minas Gerais. Eu fiz uma pequena apresentação somente para alinhar um pouco o pensamento da gente em relação a conflito. Eu sou médica intensivista. Uhum. Eu coordeno uma UTI de um grande hospital privado aqui em Recife. E, nesse momento, eu nunca trabalhei na empresa. Desde o começo, me dediquei muito à medicina, me preparando para o curso e depois segui adiante. Sou mãe de 5 filhos e serei avó de 10 netos muito em brevemente. O 10º está chegando. Nesse momento, eu sou presidente do Conselho de Família, e é com este olhar de Conselho de Família que busca manter aí os valores e a união da família que eu vou falar. Então, eu trouxe isso porque eu não tenho uma experiência sobre conflito, eu não sou estudiosa do assunto, digamos assim, mas como a Aline colocou aí, empresa familiar não tem como escapar de tê-los. E eu diria até mais, eu diria que as relações humanas elas são pautadas de alguma forma pelos conflitos, não é? Seja no ambiente de trabalho, no ambiente de lazer, até dentro de casa mesmo, em algum momento a gente se depara com o conflito. Na avaliação da gente, o que a gente aprendeu ao longo desses anos é que tem 2 coisas que facilitam ainda mais para ter conflito na empresa familiar. Além de tudo que foi colocado das relações de, como a Aline colocou, primeiro, os sócios não se escolheram. Então, por acaso, não se escolheram como irmãos e não se escolheram como sócios. E ao longo da vida há um acúmulo permanente dos passivos, né, emocionais aí, das competições de irmão, dos sentimentos de rejeição, um pouco de ciúme, essas coisas que vai juntando. Às vezes essa é uma posição declarada, todo mundo sabe desse problema, e às vezes não é declarado, e isso está embutido aí nas decisões que as pessoas tomam, nos posicionamentos que as pessoas tomam enquanto sócios da empresa. Então, a gente tem buscado a longevidade não só da empresa. A gente diz sempre, a empresa pode estar hoje conosco, ela amanhã deixar de existir ou não deixar de existir nas nossas mãos, mas a família é um bem que a gente tem de cuidar, porque ele deverá ser eterno, né? Então, a gente tem a postura muito mais da prevenção do que de lidar com ele. Nós não podemos ter a pretensão de que a gente vai conseguir resolver ou saber lidar da melhor forma com todo tipo de conflito. Mas um grande papel da família, especialmente do Conselho de Família, é estar com o radar ligado, percebendo as zonas de risco e que atitude ou que ação podemos tomar na prevenção de um agravamento desse conflito. Uma das maneiras sempre é a questão da cultura da família, os valores dos nossos pais, eles precisam perpassar aí as diversas gerações. A família está na 4ª geração. Eu trouxe um retrato só para vocês terem a ideia, tem algumas cabecinhas brancas aí que são a 2ª geração. A empresa é somente de um único núcleo nesse momento. Ela nasceu lá há 75 anos atrás de 2 irmãos e trabalharam com 2 filhos apenas, o meu irmão mais velho e um sobrinho de um filho de meu tio. Eles foram sócios durante cerca de 25 anos. Talvez não houvesse, eu confesso que eu não sei o motivo que gerou o conflito entre os dois, porque pela descrição de ambos, isso nunca foi um assunto falado na família, em detalhes, mas eles chegaram ao ponto da ruptura. Não havia a lógica da governança que hoje tinha, não tinha talvez os documentos que hoje nós temos, os protocolos, os acordos, tudo isso. Então, por algum motivo, ou porque não houve um reconhecimento em tempo hábil, ou o que foi, eles chegaram à ruptura e aí papai comprou a parte do irmão. Então, essa família aí é toda 2ª, 3ª e 4ª geração de um dos donos iniciais. Você passa o próximo. Então, eram 9 filhos, meu irmão mais velho
é que esse que trabalhou ainda no começo da empresa com o papai, ele já é falecido, 43 netos e já vai em mais de 80 bisnetos. Desses 9 filhos, 7 trabalharam na empresa, no dia a dia da empresa, e foram responsáveis, junto com o papai, pelo crescimento dos negócios nesses últimos 50 anos. Hoje tem apenas um filho e 2 genros que estão na gestão, e tem 2 filhos e 2 netos, já 2 membros da terceira geração, que estão no conselho de administração. Papai, que trabalhou ativamente até os 92 anos de idade, ele tinha uma maneira de tentar intermediar, enquanto pai, enquanto patrão, esses conflitos do dia a dia da empresa. Então, o dia sempre começava na sala dele, eu acho que isso é uma prática de muitos fundadores. O dia começa na sala dele, ele sabe o que é que vai se programar para o dia, as decisões que precisam ser tomadas. E ele sempre desenvolveu a prática dele ouvir as diversas partes e fazer com que a decisão surgisse dessa conversa. Mas ele não era capaz de deixar que a decisão errada fosse tomada. Então, ele tentava ouvir, cobrar de um, cobrar de outro. Ele era um muito bom argumentador, mas ele não conseguia deixar que a decisão fosse errada, fosse tomada de forma errada por qualquer motivo, como uma forma de aprendizado. Ele não chegava. Mas, dessa forma, ele conseguia ensinar minimamente um trabalho em equipe incipiente, que foi a transição da primeira geração para a segunda, foi muito tranquila. A gente saiu desse estilo autocrático de fundador para um estilo mais colegiado, que foi o embrião do que surgiu depois, que foi o Conselho de Administração e o Conselho de Família. A partir do envelhecimento maior de papai, depois dos 92, 93 anos, ele foi saindo. Ele faleceu ano passado de Covid, ele é 99, mas os conselhos assumiram esse papel de mediação e de negociação entre os acionistas. Pode passar o seguinte. Eu acho que o que nós fizemos ao longo desses anos foram ações de prevenção. Primeiro, com 9 filhos, a gente viu que a gente tinha de garantir que tivesse sempre 9 votos. Né? Existem alguns irmãos que casaram 2 vezes, têm 2 esposas, um faleceu, teria 2 famílias, o que fosse. Então, a criação das holdings familiares, e que a gente garantiu que sempre seriam 9 votos. Hoje, a gente tem 8 holdings, porque um dos irmãos saiu. Então, esse é um dos conflitos, talvez, que a gente tenha se deparado ao longo da vida, que terminou dando certo. Ele não conseguia trabalhar nesse ambiente de equipe e optou de sair do negócio contra a vontade dos irmãos, contra a vontade, principalmente, de papai, que sempre sonhou em ter todos os filhos juntos. Mas ele, durante anos, negociou essa saída e hoje a gente tem um relacionamento muito bom, somos vizinhos de praia, nos encontramos, não houve ruptura nenhuma, mas ele não trabalha mais, não participa mais dos negócios, ele tem os próprios negócios dele. A construção do acordo de sócios e do protocolo de família, aí ele não foi um protocolo, logicamente, que foi escrito por um advogado, nós já estamos na 3ª versão e já aprendemos que esses documentos não são estanques, eles não são estáveis, eles periodicamente eles precisam ser revistos, reatualizados pela mudança dos hábitos, da legislação, o que fosse. Mas o que eu acho que foi o mérito aqui é que ele foi fruto de muitas horas de trabalho de todos os acionistas. Então, tinha um advogado, tinha sentado lá negociando, ajustando para a legislação, para que tomássemos as melhores decisões, mas foi fruto de muita discussão entre os acionistas, nem sempre discussões amigáveis, nem sempre discussões afáveis, mas eram discussões que terminou gerando um documento que foi construído a muitas mãos, e eu acho que isso é um lado positivo. A gestão, tanto a gestão como o conselho de administração, ela tem um mix de funcionários ou de gestores não familiares. Tanto a gestão tem 3 diretores não familiares e o conselho tem 3 membros do conselho de administração que não são familiares, o que eu acho que mistura um pouco novos valores, nova forma de argumentar, e cria principalmente uma certa cerimônia no discutir. A coisa tem que ter começo, meio e fim, a coisa tem que encerrar ali, não é aquela coisa que você leva para o almoço do domingo para terminar de resolver, ou no terraço da casa da praia para terminar de resolver. Então, essas instâncias com profissionais que não são familiares trouxe também esse tipo de disciplina, digamos assim.
Outra estratégia que a gente usou foi de muito encontro, muito encontro. Então, veraneamos todos em praias muito próximas, moramos todos perto, isso foi uma casualidade, isso não foi exatamente uma coisa planejada, foi uma casualidade, mas por conta disso a gente encontra sempre, a terceira geração é muito amiga e todos se conhecem, todos convivem, independente de negócio, independente dos avós. Então, fora os encontros sociais, a gente tem os encontros formais, né, as assembleias, que tem caráter deliberativo, e a gente também com uma solução de um outro conflito, porque havia uma queixa permanente de um dos acionistas de que ele carente de informação, porque ele tinha um cargo de direção, saiu da gestão e ficou, logicamente, desacostumada a um nível de informação que o acionista comum, como eu, tenho. Então, ele sempre se queixando da falta de informação, só aparecia em assembleias gerais para se compartilhar informações de resultado da empresa, de tudo isso. Então, ao longo do tempo, a gente estabeleceu que a cada 3 meses, então temos 4 reuniões informativas ao ano, em que é apresentado, tanto pelo Conselho de Família, Conselho de Administração e Gestão, os resultados, os planos, a execução, como anda, como está seguindo o planejamento estratégico, o que é que a família está planejando de curso, de treinamento. Então, é uma maneira da gente compartilhar, e isso a pandemia trouxe uma coisa muito boa, foi a questão das reuniões virtuais, que a gente conseguiu juntar muito mais pessoas do que as formais antigamente, que era presencial, porque tinha o limite do espaço da sala, então normalmente era um representante de cada holding que teria de repassar para todos. Foi feito um trabalho grande da cultura, dos valores do fundador, e isso está sendo repassado exatamente para o conselho e para a gestão e para todas as empresas como uma replicação dos valores de papai e da cultura que ele estabeleceu na empresa. Então, está tendo esse cuidado de a empresa não ir profissionalizando, perdendo a família dentro e perdendo suas características maiores e mais marcantes. Então, esse trabalho de cultura foi contratado 2 profissionais, uma delas é Karina da Fonte, que é minha sobrinha, e Rosa Argulo, que fizeram esse trabalho e estão na fase de disseminação dentro das empresas da cultura. A blindagem das empresas. Então, no começo, lá, cada acionista tinha um carro da empresa, tinha combustível, tinha isso, algum tipo de benesse que a empresa pudesse dar. Hoje, nenhuma. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Então, não tem combustível, não tem nenhum tipo de facilidade de manutenção, nem na casa da praia, nem na casa da cidade, então, a empresa é completamente fechada para a família. E é fácil entender, porque com a família do tamanho da nossa, ia ter uma equipe de manutenção permanente. E a gente entende que a única maneira de se manter junto é a gente se manter todo mundo no mesmo nível de informação. Então, hoje a informação sai um pouco da segunda geração e tem sido muito compartilhada com a terceira geração, entendendo que eles é que vão dar continuidade. Ô, tia, deixa eu aproveitar e me apresentar, que aí eu já falo um pouquinho também e você continua a sua apresentação, tá bom? Desculpa atrapalhar. Não, pode. Então, me chamo Luciano da Fonte Longman, também sou da família, né? Sou membro da terceira geração. É um desafio muito grande estar entrando agora. Eu participo do conselho de administração como membro familiar. Talvez nesse conflito, a gente estava conversando um pouco antes, nesse conflito de meu avô com o irmão dele, ele proibiu toda a terceira geração de trabalhar na empresa. Então, só trabalhou na empresa os membros da segunda geração. Os genros dele, algumas nora, eu acho que não trabalhou ninguém, só genro. Genros e os filhos. Então, nenhum membro da terceira geração participou ativamente da gestão. Prestou serviço, fez alguns estágios, mas nunca trabalhou dentro da empresa. E aí terminou que todos se afastaram um pouco da operação em si durante algum período do funcionamento da indústria. Acho que de 10 ou 12 anos para cá, que começou-se efetivamente esse trabalho da governança mais forte, pensando na sucessão, na perpetuação do negócio, iniciou-se um trabalho de ouvintes no Conselho de Administração, no Conselho de Administração e no Conselho de Família.
Então, tivemos aí a participação durante 4 anos, ou 6 anos, já vai no 6º ano, eu acho, de sempre um membro da terceira geração participar como ouvinte para poder começar a se familiarizar com o dia a dia da família, com as informações, com os processos da governança. Eu participei como ouvinte durante 6 meses, depois novamente 6 meses, e na última eleição eu fui um dos eleitos para participar do Conselho de Administração. Eu tenho um restaurante, eu tenho um ramo de restaurante aqui. Uma das coisas que a Marisa falou, da cabeça branca, que tinha ali da 2ª geração, acho que já tem vários membros da 3ª geração cabeça branca também. Então, eu tenho 46 anos já, eu acho que o primo mais velho tem 52, mas vai de 52 até 12 anos, essa 3ª geração. É bastante diferente, bastante heterogênea, né? Então, eu acho que o grande desafio da gente é justamente participar da governança de forma ativa, tentando sempre ajudar para fazer a sucessão de forma adequada e a perpetuação do negócio. Eu acho que esse é o grande desafio da gente e que a gente vem fazendo com sucesso. Obrigado, Tia. Foi ótimo, Eloy. Obrigada pela ajuda. Só para terminar, o que a gente entende é que conflito, seja em qualquer nível, em qualquer instância, ele não pode ser colocado embaixo do tapete. Então, a gente tem de saber reconhecê-lo, idealmente quando está distante ainda, para que a gente possa ter alguma ação de organização e de prevenção. O tempo não é nosso aliado, com certeza. O tempo não ajuda na resolução de conflitos. Ao contrário, ele enraiza, ele cria aliados para um lado, para o outro. Então, eu acho que esse olhar permanente, né, eu digo que é um radar que a gente tem que ter ligado, sem a pretensão, logicamente, de resolvê-los, mas de reconhecê-los, sim. E aí a gente tenta, quando a gente entende que existe um gap de informação, e isso é que está gerando ruído de conversa, dificuldade de um acionista tomar decisão. O que a gente tem procurado é exatamente prover a família desse tipo de formação ou informação, para que todo mundo vá seguindo mais ou menos. Então, por isso a gente tem feito agora mesmo, há pouco tempo a gente fez um curso sobre a questão financeira, de private equity, de M&A, né? Esse tipo de informação que, para mim, era uma coisa muito estranha e, eventualmente, eu era chamada a tomar alguma decisão e não tinha o conhecimento mínimo necessário até para reconhecer qual dos filhos me substituiria melhor numa decisão. Talvez não fosse eu a pessoa para estar presente, né? Numa reunião desse tipo. Então, era isso que eu tinha a apresentar e estou à disposição. Eloy, quer complementar mais alguma coisa? Eu acho que é isso mesmo, como você falou, acho que o conflito ele faz parte, a Aline também já falou, faz parte do dia a dia das empresas. O que vai diferenciar é como ele é tratado, né? E como ele é digerido, e aí as decisões são tomadas para que ele seja corrigido. Né? Mas eu acho que é fundamental que haja algum nível de conflito para que haja o crescimento e até a ruptura, as mudanças necessárias para o crescimento da empresa. Obrigada, Marisa. Obrigada, Luciano. Bom, a gente já está recebendo algumas perguntas aqui pelo chat, eu vou falar delas e, pessoal, mesma coisa, vou falar novamente, por favor, podem abrir o microfone, fazer a pergunta diretamente ou mandar aqui no chat que a gente vai acompanhar e fazer as perguntas diretamente. Eu moderando aqui, eu passo para eles. Então, pergunta para vocês, Marisa e Luciano. Primeiro, um elogio, né? Obrigado, parabéns pela ótima exposição. Quem mandou a pergunta foi o Amedeu Papa. E ele está perguntando o seguinte: se quando vocês fizeram, você falou, né, Marisa, de acordo, protocolo, se teve uma sequência. Então, se veio o primeiro protocolo, depois o acordo, primeiro o acordo, depois o protocolo, se essas duas coisas foram feitas juntas, né? Então, como é que foi esse processo na família de vocês? Você pode falar um pouquinho sobre isso, ou Luciano? O acordo, a gente está na terceira versão, o protocolo segundo. Sempre o acordo veio primeiro. Tá. O primeiro nosso foi lá em 2005, mais ou menos, com o René Werner. Ele primeiro fez o acordo e depois disso ele cuidou do protocolo familiar. Depois a gente teve 2 revisões já do acordo. Tá. E aí ele faz uma... porque o acordo é uma questão legal, né? Ela protege. O protocolo é um acordo de cavalheiros e damas
é uma carta de intenção. Melhores tem um práticas, valor. né? Exatamente, melhores práticas, exato. E eu vou aproveitar o gancho, que acho que uma coisa legal que você falou, Marisa, foi dessa comunicação e desse diálogo nessa revisão e construção aí do protocolo, né? Que acho que a gente, fazendo uma analogia lá com os elementos que a gente falou no começo, percebo pela fala de vocês que vocês não deixam passar do nível 3 ali, né? A comunicação não é interrompida, tem um esforço para manter o diálogo acontecendo, né? É isso mesmo? Vocês ficam antenados para ver se tem algum assunto meio espinhoso que as pessoas não estão querendo falar, é o que você falou, teve discussões, às vezes não tão calmas e tranquilas nessa parte dos acordos e protocolos, mas as conversas aconteceram. Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês levam essas discussões que às vezes não são tão fáceis a cabo, assim? Eu tenho a impressão que o temperamento, o estilo da família da gente ajuda um pouco. Uhum. Ninguém é de guardar muito, assim, no Uhum. sentido de não comentar, de não levar a discussão. Todo mundo termina sendo muito assertivo e muito firme nas posições. Uhum. O difícil aqui é a gente convencer um irmão em mudar de opinião. Tá. Acho que é uma característica, talvez, que papai tinha, Uhum. que nossos pais tinham e que a gente mantém isso de uma forma muito... Então, é muito fácil saber o que meus irmãos eu imagino, está pensando, porque todos falam. E, Uhum. às vezes, mesmo com opiniões muito diferentes, se discute muito tempo. Uhum. Um exercício que tem sido difícil para a gente é o consentimento. A gente tem evitado sempre votação. Esse Uhum. foi um conselho que lá atrás, evitem votação, discutam, façam outra reunião, adiem outra, mais uma reunião. Porque a Uhum. votação sempre... Então, a votação termina que só entra no finalmente, quando precisa realmente, tentando evitar que essa situação de Uhum. formação de grupos. Até hoje, a gente não tem tido grupos. Muitas vezes eu volto parecido com um irmão numa situação, volto com outro irmão noutra situação, e Uhum. assim a gente vai caminhando. Uhum. E eu acho que quando passar para a terceira geração, que não existe esse passivo afetivo, né, tão firme, aí já são vários pais, várias mães, Uhum. a coisa se dilui um pouco. Tá. Acho que é a transição Existe, difícil, e tem até estatística mostrando isso, né? Que as empresas familiares, grande, né, desafio é a segunda para a terceira, né? Uhum. existe aí nesse nível de conflito, eu acho que quando você fala num acordo de sócios que vai ser tomada a decisão, ele é um documento que é mais duradouro, né? Uhum. Então, por isso que tem que ter um conflito maior, tem que ser conversado mais, que são Tá. estipuladas ali regras de 3, 4, 5 anos. Acho que Uhum. não tem um ano específico, um período específico de duração, mas é um período mais duradouro. Quando você Uhum. vai para uma conversa, até no conselho de administração, todo mês tem uma reunião. Uhum. Então, eu discordo aqui, eu concordo, eu vou seguir assim, eu vou seguir assado, e aí vai sendo discutido, vai existindo os conflitos e as discordâncias, mas como são decisões que vão ser tomadas e que no mês que vem vai ser revisto, vai ser acompanhado, eu acho que é mais tranquilo. Eu acho que quando a Marisa falou do acordo de acionista, que foi mais árdua, né, as Uhum. discussões, naturalmente é porque é um documento mais perene, ele dura mais, né? Eu acho que é E natural que isso aconteça. envolve, vamos dizer, as coisas que têm peso ali são muito maiores, né, Luciano? Exatamente, E como exatamente. é que é o diálogo na sua geração, Luciano? Como é que você... A Marisa falou bastante dessa coisa dos irmãos, né? De que tem Isso. aí um passivo emocional, mas ao mesmo tempo são pessoas que foram criadas juntas, né? Ela tem esse mesmo, até o hábito que ela falou, não guarda muito, fala, né, etc. E a terceira geração, como é que funciona a dinâmica entre vocês? Eu acho que, como a Maria falou, o passivo emocional da segunda geração, ele vem de 70 anos, né? Vem de Uhum. uma família que conviveu junto. A Uhum. gente, apesar de conviver bastante junto e já ter alguns com 50 anos, a gente não tinha a dinâmica do dia a dia, de Tá. infância. Então, como a Tia Marisa falou, eu tenho experiência como pai, eu tenho 2 filhos, eu tenho um primo que tem outra experiência, que trabalha em outra área, que tem outra vivência. Então, assim, eu acredito que as trocas
e a relação é mais amena nesse sentido. Então, é mais fácil. Um dos trabalhos do Conselho de Família que tem sido feito já há algum tempo é a formação da terceira geração. Ótimo. Porque na família tem gente que é artista, tem gente que é advogado, tem médico, tem empresário, tem dono de academia, então é bastante heterogênea a família, como eu falei. E o alinhamento para a gente formar bons sócios, excelentes sócios, mesmo que não trabalhem na indústria, até para tomar uma decisão de que quero vender, não quero vender, quero comprar, quero investir, quero expandir, tem que haver uma formação básica. Então, a gente já vem fazendo esse trabalho de formação de primos para um alinhamento da terceira geração. Eu acho que semana passada a gente teve um treinamento sobre ESG, que é um tema bastante atual, né? E foi bastante assistido, uma participação grande da terceira geração para poder estar se atualizando. Então, eu diria que a terceira geração tem uma dinâmica interessante, tem uma conversa interessante e cada vez mais tem que estar entrando no negócio da família, participando mais para poder evoluir, para existir essa perenização do negócio. Ótimo. E aí, pergunta para vocês dois, que eu vou juntar duas aqui que foram feitas, né? A Marisa explicou, então, que esses instrumentos ajudam muito, né? É o famoso discute e deixa um combinado, talvez, aí mais perene, tanto para o acordo quanto para o protocolo. Duas perguntas coligadas. Como que vocês medem a temperatura e veem, tá na hora de fazer uma nova revisão no acordo ou no protocolo? E quando vocês fazem essas revisões, Marisa, você comentou que teve gente que ajudou, né, no passado, etc. Como é que funciona isso? Vocês contam com o apoio de terceiros, consultores, advogados? Como é que funciona essa dinâmica de vocês, perceberem que está na hora de mexer, de revisar, e dois, quem é que é envolvido nisso, né? Com que tipo de apoio que vocês normalmente contam? O acordo de acionistas, o primeiro que fizemos foi com um consultor, que foi quando ele sugeriu a criação do conselho de administração e a formatação, o adimensionamento adequado. Ele depois, ele era um consultor, ele não era advogado, depois disso foi para um advogado que deu o formato jurídico. O segundo surgiu com a saída do irmão. Esse que eu falei que ele saiu, havia uma necessidade de modificar a distribuição das ações, porque ficou ações soltas que não estavam em canto nenhum, precisavam estar dentro das holdings. Então, esse foi feito pelo grupo da professora Elismar, da Fundação Dom Cabral, foi a que sentou com a gente semanas e semanas e semanas, e depois ela, de novo, foi para um advogado para dar o formato jurídico. E o terceiro foi feito porque o negócio foi crescendo e havia um desalinhamento da organização societária. Certo. Aquela história de uma empresa é dona da outra. Então, foi feito a organização, a separação desses negócios, dessa reorganização. Aí foi toda feita por um advogado do André Zana. Então, sempre teve um fator que deu o pontapé inicial. Ninguém acorda e diz, eu acho que a gente precisa rever esse acordo. Não. Pode ser que a próxima mudança seja somente pela terceira geração, porque está lá eu acho que os acordos, no fundo, estão muito parecidos. O que mexe da gente são algumas regras de entrada e saída de sócios, os quóruns de votação, tem alguns privilegiados. Mas eu tenho a impressão que se a gente pegar as empresas familiares, eles vão ter mais ou menos parecido. Sempre tem um gatilho, né, para você rediscutir isso, né? Se tiver o gatilho, você começa a discutir, você coloca na mesa os problemas, você vai discutir os conflitos. Então, acho que nesse último acordo agora, me corrija se eu estou errado, a única mudança, uma das mudanças foi que a terceira geração e a quarta geração podem voltar a trabalhar na empresa. Isso foi um acordo, nesse último acordo foi discutido, entendeu? E está sendo evoluído, e isso, as regras, né? Como é que vai funcionar, o acesso, né? Como é que vai ser feito. Então, a gente está começando a conversar sobre isso. Foi mais que isso. Nesse novo acordo, o acordo fala sobre o Conselho de Família e reconhece o Conselho de Família como uma entidade reguladora da família. Então, eu acho que para mim, do Conselho de Família, eu achei que esse foi um gancho fundamental, porque os outros eram uma instância à parte, não tinham um cunho legal, era um acordo com a família desse tamanho. Aí agora não, o acordo cita que o Conselho de Família regulamenta este assunto. Ele cita que o Conselho de Família deve participar de tal
de tal questão, apoiando ou aprovando, deve ser consultado. Então, ele começa a criar e a fortalecer o Conselho de Família como uma entidade, né, que merece a atenção e o cuidado devido. Aí, uma das coisas, falando da reestruturação societária também, que foi feita lá Uhum. atrás, foi a criação das holdings. Uhum. Hoje são 8 holdings, como a Marisa falou, né? Basicamente 8 holdings, e cada holding tem um voto. Então, se os irmãos lá embaixo discutirem, pensarem diferente, eles vão ter que trazer um voto para a mesa. Tá, Então, isso facilita muito a tomada de decisão, tá. entendeu? E, ao mesmo tempo, gera uma necessidade de diálogo dentro de cada holding, né? Exatamente, de conversa, de discussão, exatamente. Isso, de novo, acho que o sistema de vocês foi de uma maneira muito natural e sábia, reforçando esses pontos de necessidade de comunicação, assim, isso é muito bacana, assim. Tem uma outra pergunta que eu vou juntar duas também aqui agora, né, que tem a ver com isso que vocês falaram, do envolvimento da terceira geração, e aí pergunta, então, tanto para o Luciano quanto para a Marisa, né? Vocês falaram muito de formação, então tem uma pergunta que com esse afastamento, no fato de não ter participado, né, desde o começo dos negócios da terceira geração, que medidas que vocês adotam para que essa geração tenha esse conhecimento do negócio e venha substituir, eventualmente, a segunda geração nos seus papéis, né? E qual que é a hora certa de fazer essa sucessão, né? E aí, ligado a isso, tem uma pergunta, deixa eu ver aqui. Não, as outras acho que são sobre profissionalização, mas se vocês puderem endereçar essa, né, de como é que vocês mantêm a terceira geração envolvida, engajada e com conhecimento suficiente para eventualmente ser a sucessora, e como é que é o timing disso na visão de vocês? Se tem um timing, né? Eu acredito que a única maneira efetiva que a gente tem de manter a família interessada no negócio, porque a família cresceu mais do que geometricamente, né? Enquanto o negócio não cresceu, nenhum negócio cresce na mesma velocidade da família. Então, a única Uhum. maneira de a gente manter esse interesse, esse respeito ao negócio, essa vontade de contribuir, é ter informação. Porque Uhum. aquilo que eu não conheço não me interessa. Eu não conheço, não sei detalhes, nunca partilharam nada, então o que eu não conheço não me interessa. Então, é por isso que eu acho que essas reuniões informativas, que entrou até na nossa rotina, por um motivo, e com a pandemia, ela expandiu. Hoje, qualquer neto que quiser participar da reunião, ele só precisa pedir o link e a secretária do conselho encaminha. Então, eles participam, eles ouvem as informações, pode conversar com a gestão, pode perguntar ao conselho de administração as informações que ele quiser. Então, a gente está gerando um alinhamento da família nas diversas gerações de uma forma muito natural. A outra coisa é estudar junto. Então, já fizemos vários cursos, curso de finanças, curso de comunicação, de gestão de conflitos, fizemos agora o ESG, fizemos esse de financeiro aí, que eu falei a vocês de private equity, dessas coisas, de M&A, estudando junto. Na hora que eu estou lado a lado, estudando algo que eu não sei, sendo muito mais velha do que um sobrinho de 20 anos, então eu me ponho em condições de igualdade, com, né, o respeito ao acionista. Isso está embutido no pacote, né? Complementando, Tia, e aí, enaltecendo até o trabalho do Conselho de Família, começou-se também um trabalho na quarta geração, que foi apenas para o pessoal mais jovem mesmo, para começar a formar o pessoal de 12 a 17 anos, eu acho que vai participar do 12 a 20 anos, né, o curso que estão fazendo de soft skills. Já começou exatamente um trabalho nesse sentido, de poder mostrar à família, que foi uma coisa que, teoricamente, para a minha geração, aconteceu de forma empírica para o vovô. Ele incentivava muito o empreendedorismo. Então, ele tinha a porta aberta para conversar com qualquer neto que quisesse abrir um negócio, ia lá, mostrava ele dava dicas, ele questionava. Toda vez que ele me encontrava, ele falava que viu no jornal um restaurante para vender, um restaurante querendo fazer negócio. Então, assim, ele era muito presente na vida da gente e ele conversava um pouco com cada neto. Então, de forma empírica, ele incentivava sempre a busca pelo conhecimento, a busca pelo empreendedorismo. Agora, com a partida dele, eu acho que a gente tem que forçar e formalizar essa formação, que é o que está acontecendo. Eu acho que esse trabalho, não só da reunião informativa, como também da formação de primos, é muito importante e vem sendo feito, eu acho, de forma adequada. Outro trabalho que foi feito por Karina, que a Marisa falou, e por
pela Rosa Argolo foi o trabalho da cultura, que foi feito dentro da fábrica, foi muito forte dentro da fábrica. Ela entrevistou, acho que toda a segunda geração, né, tinha todos, alguns funcionários, vários funcionários, criou um material e vai ser feita uma apresentação para a quarta geração e terceira geração, falando um pouco sobre a cultura também, que é muito importante, com a ausência do fundador, que a gente consiga passar para ele os princípios dele, né, que eram coisa muito forte nele. Sobre a questão da sucessão, e aí eu digo que essa coisa mais do Conselho de Administração do que do Conselho de Família, a gente botou lá as regras. Quem quisesse da família pretender, tinha de preencher aquele cardápio ali e se candidatar em condições de igualdade com alguém do mercado. Foi a única questão que a gente colocou. Então, a gente abriu a porta, mas botou uma porta estreita. Não é uma porta larga que qualquer um vai e, por ser filho, ou ser neto, ou o que seja, tem acesso. Eu sei que o Conselho de Administração tem tratado disso muito fortemente em relação à sucessão na gestão, principalmente. Certo. Né? Então, isso tem sido trabalhado porque é uma boa prática de governança, não precisa ser exatamente por idade, pode ser por doença, pode ser por outro impedimento, o que seja. Mas existem as regras, sim, mas eu não vejo, assim, agora, nesse momento, que essa primeira sucessão deverá ser feita por familiar dentro da gestão. Eu acho que a sucessão vai vir lá para depois voltar. A sucessão deverá ficar muito no Conselho de Administração. Exatamente. Isso a gente tem assistido já. Eu sou oitava na posição da família, e eu acho que pelo menos uns 4 ou 5 irmãos já entregaram a gestão para a segunda geração. Então, o Ló é o representante oficial da terceira geração. Da holding. Eu e Mônica, que somos as mais novas, ainda estamos assim, sentindo quem da nossa família vai assumir esse papel. Mas os mais velhos já escolheram entre os seus filhos o sucessor como representante da holding, né? Para sentar lá na AGE, na AGO, nas decisões. Nas conversas dos sócios, né, Marisa? Isso. A sucessão da gestão não passa simplesmente para eleger quem vai ser substituído, mas é um trabalho que é feito em todas as empresas, o mapeamento de calor e de eventuais substitutos ao longo do tempo. Então, não só na questão da diretoria, como na questão da gestão. Então, isso é um trabalho que vem sendo feito já na indústria, a gente vem acompanhando, tentando ter esse mapa de calor pronto. E lá na frente, quando acontecer alguma coisa, já está preparado e já ter as pessoas certas para fazer essa sucessão. E na família é isso, né? A gente da terceira geração já empreendeu, não vai entrar ninguém agora na gestão. A quarta geração que vem aí, que está se formando, que está entrando na faculdade, é que vai ter essa oportunidade de começar a trabalhar na indústria, adquirir essa cultura e aí poder crescer com mais tranquilidade dentro da gestão. Mas a sucessão que já está acontecendo é justamente a sucessão da governança, no Conselho de Administração, no Conselho de Família, que já está acontecendo com muitos membros da terceira geração. Certo. E aí, juntando nesse ponto que você falou, Luciano, do processo que é normal em toda empresa de ter um mapa de sucessão, né? Tem uma pergunta que é sobre a profissionalização em geral, né? Então, para vocês dois, assim, qual que foi a importância? A Marisa mencionou ali da presença, por exemplo, no Conselho de Administração e até na gestão de tanto familiares quanto profissionais, não familiares, né? Porque a gente fala que a família também pode ser muito profissional e muitas vezes é até às vezes mais profissional que o externo. Mas o que a gente chama de profissionalização, que é ter, né, aí uma governança estruturada, uma combinação de familiares externos, etc. Qual que foi a importância nessa criação de ferramentas para vocês lidarem ou evitarem, como a Marisa falou, prevenirem o conflito? Eu acho que é fundamental assim, você trazer visão de fora, né? E depois que foi feito esse trabalho de cultura, você consegue trazer visão de fora, trazer modernização, trazer uma visão profissional que não seja da família, para poder trazer as mudanças necessárias para a empresa, mas mantendo a cultura, que é fundamental. E a gente pode até dizer, hoje, tem 3 membros da família trabalhando na gestão. Tem mais 4 diretores que são de fora. Apesar de um já ter 25 anos, ele está muito enraizado a cultura da Ramiro Fonte nele, que é o CFO. Então, eu acho que a cultura, de uma forma geral, na indústria, ela está muito forte, está muito presente. Então, desde o funcionário que
que recebe a mercadoria lá na frente, o estoquista, o pessoal do financeiro, a produção é muito forte, o trabalho da cultura. O CEO hoje ele trabalhou com o vovô, que é o marido de tia Marisa Belo, que é o CEO, ele trabalhou com o vovô a vida toda quase. Então, ele consegue transparecer e trabalhar e transpirar a cultura de vovô ainda na fábrica, muito fortemente. Mas eu acho que com a expansão para Itajubá, a gente tem que estar atento, né? E aí um conselho de administração com pessoas de fora, pessoas experientes do mercado, dá esse termômetro para a gente, dá essa necessidade e a gente vai atento, avançando nisso. Complementando, eu acho que o que o profissional externo traz é processo, é disciplina, é uma certa cerimônia no tratar das coisas. As coisas têm de começar e têm de terminar, porque eu não gosto do termo profissionalização, eu não sou da área, mas não gosto porque assim parece, como você estava falando, que os familiares não são profissionais, e eu acho que isso não é verdade. Temos ótimos profissionais na gestão e fora da gestão na família. Mas eu acho que o agente externo, além do olhar diferente, ele traz muito processo de trabalho. Né? A família tende a ser mais informal, a não ter um nível de cobrança adequado, às vezes ou a tolerância excessiva, ou às vezes uma intolerância excessiva. Então, eu acho que o profissional externo ele consegue equilibrar esse tipo de questão. Ótimo. Aline, eu dei uma olhada aqui nos comentários, e aí tem um comentário de Tia Mônica que eu acho que é pertinente. Quando a gente fala de geração, a gente fala por costume, mas tem membros da quarta geração que são mais velhos do que membros da terceira geração. É verdade. Então assim, é por idade, realmente. Então, se tem um membro da terceira geração que tem 20 anos, tem 19 anos, ele vai ter a mesma possibilidade de entrar na gestão do que um membro da quarta geração que seja mais velho. Então, é importante frisar isso para não ficar estigmatizado, né, que a terceira geração já passou, não é assim. Né? Não, perfeito. Acho que é a oportunidade e o interesse de cada um que vai fazer toda a diferença. Né? E aí, o que vocês reforçaram é que o importante é que agora tem as regras e os protocolos para fazer isso acontecer, que tinha sido a pergunta do Alberto, né, Alberto? Exato. Quais eram os protocolos, como é que isso era feito, e quem é que avalia se a pessoa é, como vocês falaram, né, equivalente, tem as competências equivalentes? É o conselho de família, é o próprio negócio? Como é que funciona isso lá? A gente colocou no acordo, além dos pré-requisitos, a gente colocou que, em conjunto, o Conselho de Administração e o Conselho de Família iriam escolher uma empresa externa para fazer o assessment, né, dos candidatos, seja para a gestão, seja para o Conselho de Administração. E aí a Bênia entrou para fazer a avaliação. Foram indicados 8 membros da terceira geração, foram avaliados individualmente, receberam depois um feedback de sua performance, seus gaps de desenvolvimento, e aí ele apontou os que estavam mais prontos e os que estavam ainda precisando de um aprimoramento, digamos aí, talvez um pouco mais de tempo de voo, que seja. E dentro desses 4, 2, então foi muito bom. Agora foi uma escolha em conjunto. Logicamente que, estruturalmente, o Conselho de Administração tem muito mais network para identificar as empresas que são capazes de fazer isso, mas submeteu ao Conselho de Família o nome. Então, a responsabilidade foi dos 2 conselhos. Muito bom. Bom, obviamente, essa parte do processo eu conhecia, mas eu não lembrava, não sabia que para entrar na gestão era a mesma lógica. Muito bom. Então, também teria assessment se for para entrar na gestão. Porque tem de avaliar habilidades que não são mensuradas por um currículo, capacidade de aprendizado, interesse por aprendizado, trabalho em equipe, esse tipo de coisa que somente uma avaliação profissional consegue enxergar. Que vai dar um norte, na verdade. A gente não teve nenhuma oportunidade de fazer na prática, né? Na teoria vai ser assim, e quando acontecer é que a gente vai visualizar e aí depois ajusta o leme, né? Ajusta o leme para corrigir, se for necessário, claro. Tá ótimo. Bom, temos uma pergunta aqui a respeito de outro elemento que às vezes entram um pouco, ou gera um pouco de conflito adicional, né? Que é a entrada de, às vezes, um investidor financeiro ou um private equity. Como que vocês veem isso? Se é alguma coisa que
Vocês entendem que é possível ou não, geraria muito conflito, ou por outros motivos? Se vocês, fiquem bem à vontade para responder, tá, gente? Se vocês falarem, bom, isso é informação confidencial, a gente não precisa endereçar. Mas acho que foi o Augusto Gitirana que fez essa pergunta. Na verdade, eu acho que, como falou a Marisa, além do trabalho de formação, no Conselho de Administração, a gente avalia o mercado, a gente conversa sobre o mercado, a gente abriu uma fábrica agora em Minas Gerais, né? Em Minas Gerais, então, em Itajubá, que vai atender o mercado de São Paulo, que vai atender o mercado do Rio de Janeiro, que vai atender o mercado de Belo Horizonte, de Minas Gerais, interior de São Paulo. Então, assim, é um desafio grande para a gente. Se a gente disser que não está aberto para conversar sobre isso, eu estaria aqui sendo leviano, né? Então, assim, a empresa faturou 1 bilhão ano passado, foi o melhor faturamento da história da Rama da Fonte. E a gente está querendo expandir, está querendo crescer. Então, está na mesa, sempre tem coisas na mesa, a gente não toma essas decisões sozinho, acho que a família participa dessas decisões também. O conselho pode até recomendar, o conselho de administração, mas são discussões que são passadas para a família. E aí, no momento oportuno, no momento certo, a gente vai ou não vai depender do planejamento estratégico e como a gente vai seguir essa questão. Mas, claro que a gente avalia a participação de fundos de investimento. E aí, nessa coisa da prevenção do conflito, caso isso venha a acontecer, como é que vocês já imaginam que seria, na parte da família, esse diálogo? É tudo isso que vocês falaram? É ir se preparando para o conceito? Como é que funcionaria isso, assim? Eu acredito que a gente tem conversado sobre isso, né? Inclusive, contrata consultoria para falar um pouco sobre isso. E eu acho que na hora de tomar a decisão é que vai ser feita as movimentações necessárias, se for feita alguma movimentação. Eu imagino que o Conselho de Administração vai ter que ter um discurso muito afiado, muito alinhado, muito firme para vender, né? Eles vão ter de vender um processo. Os acionistas vão ter de fazer o dever de casa de dentro de suas holdings, ver quem é o melhor membro da holding para estar sentado ali para compreender a extensão da proposta, tomar a melhor decisão. Então, vai caber para muitas mãos esse dever de casa, não é isso? Agora, com certeza, o Conselho de Administração é quem vai suar a camisa mais. Nesse aspecto. Legal. Agora, uma pergunta do outro extremo, né, da parte das relações pessoais. Você comentou, Marisa, que um dos seus irmãos, né, preferiu, uma das holdings, né, preferiu não continuar, não pertencer ao grupo, mas que a relação familiar continuou bacana, saudável, etc. Qual que foi, na sua visão, o segredo para conseguir isso, né? Como é que vocês lidaram com esse processo e que permitiu esse movimento de ter vamos dizer, não ser mais sócio, mas continuar sendo irmão, continuar sendo, né, ou pelo menos os núcleos terem boas relações, assim? Porque o motivo que fez ele sair não foi uma discussão com um ou com um grupo, entendeu? Ele não alinhava com o estilo de trabalho, ele é uma pessoa... Ele tem mais características de fundador do que de seguidor. Certo. Tanto que ele tem os negócios dele. Então, ele tinha um estilo mais autocrático, muito parecido com o papai. E não cabia. Na segunda geração, não cabe esse modelo, habitualmente. A menos que seja assim, aquela família que todo mundo vai para as suas atividades e sobra lá um. Às vezes acontece isso. E todo mundo delega aquele irmão ou irmã mais velha que toma as decisões. Na nossa família não aconteceu isso. Como muitos trabalhavam, e todos ajudaram a empresa a crescer, cada um na sua área, isso não aconteceu. Então, ele não conseguia se adaptar a ser mais uma mesa, a negociar o tempo inteiro, cada decisão. Ele era o diretor industrial. Então, ele foi se desgastando e optou por sair. Foram anos para conseguir sair. Anos. É isso que eu ia dizer. 7, 8 anos para conseguir sair. E não foi por questão de negociação de preço, é porque papai não gostava de falar do assunto, vivia na esperança de convencê-lo. Os irmãos também, eu mesma fiz tudo para ele não sair. Ele diminuísse, vendesse uma parte para poder ter capital para investir em alguma coisa pessoal, mas não saísse da sociedade, uma ruptura. Eu acho que essa questão de... Tem uma travadinha.
Eu acho que essa questão de exaurir o assunto, discutir ao máximo, ao extremo o assunto, fez toda a diferença, porque Teve depois... muito tempo para... Deu uma você travadinha. travou. Deu uma travadinha. Aí eu estava dizendo justamente isso, exaurir o assunto foi muito importante, porque depois conversou-se muito sobre isso. Então, depois não pode dizer, foi de cabeça quente, foi rápida a decisão, não. Foi uma coisa bem conversada, bem avaliada, e essa decisão tomada fica mais forte, né? Mais credenciada. E pelo que vocês estão explicando, o nível de diálogo que teve sobre o assunto também foi bom para que as pessoas entendessem que é o que a Marisa descreveu, né? Era uma questão mais de estilo profissional do que... Não era uma desavença pessoal, né? Ninguém levou o lado pessoal, né, Marisa? Assim. Não. Não, ele não saiu numa discussão de um rompante, entendeu? Eu vou sair porque eu não consegui. Não. Foi uma coisa, foi somando ao longo dos anos, e ele cansou e optou por seguir de uma maneira mais leve, segundo ele. Não me pergunte se foi a melhor decisão ou não. Não sei. A história não terminou. É isso mesmo. Você não sabe, mas assim, ele com certeza está mais feliz e mais aliviado e está seguindo a vida dele, fazendo. Mas com certeza ele deve sentir falta de lá. Muitos anos, que ele construiu muito lá. Muito do que tem lá até hoje foi feito por ele. Bacana. E é bacana o reconhecimento que você, né, está tendo aí, o resto da família, sobre isso. Já demos aí a nossa 1 horinha de papo, queria ver se mais alguém tem mais alguma pergunta, gostariam de fazer algum comentário adicional para o Luciano, para a Marisa, ou entre vocês em geral. Estamos recebendo aí um parabéns pela apresentação, já tínhamos tido um comentário anterior. O pessoal está dando um parabéns muito bom aqui, pessoal. Eu tenho uma última pergunta, Marisa e Luciano, assim, para uma família que está ainda da primeira para a segunda geração, assim, que recomendação que vocês dariam para eles? Que tipo de coisa fazer, assim, que vocês começar. Acho que o principal é começar. Começar. Pelo que eu escuto, minha mãe trabalhou também na indústria há muitos anos, desde os 14 anos até há uns 4 anos atrás, quando ela se aposentou, 5 anos atrás. Mas eu acho que é uma coisa que, apesar do vovô segurar muito, ele conversava sobre isso há muito tempo. Ele contratou um consultor há 30 anos atrás já para conversar. Olha. Aí botava o dedo no... Não, agora não, daqui a pouco. E aí foi, mas pelo menos conversava, porque você cria um ambiente de conversa, você cria um ambiente que já fica familiarizado com esse tema, né? E é importante a governança, é importante para a longevidade das empresas que haja a governança. Acho que é fundamental começar. Exato. Ela é uma ferramenta muito fundamental aí na coisa das relações familiares, dos sócios, com o negócio, etc, né? Exatamente. Eu vou só complementar o que o Eloy disse, porque eu, como mais velha, que vivi várias etapas aí, várias tentativas, é só prevenir. A gente nunca acerta de primeira, ou pelo menos nós não conseguimos acertar de primeira. Então, foi a primeira tentativa. E entre a primeira tentativa e a segunda, existe um período de uma inércia, um período muito cinza. Porque todo mundo, um grupo se decepciona e é um esforço jogado fora, foi dinheiro jogado fora, tempo jogado fora, dá sempre aquela sensação que, poxa, não me chama de novo, não. Agora é você que, se quiser, que vai buscar uma consultoria para ajudar. Então, tivemos alguns movimentos desses. Hoje, retrospectivamente, você vê que não foi de todo um período cinza. Aquilo ali deixou lá, foi acumulando conhecimento, né? Uma postura diferente da família de antes. A gente já sabia onde devia ter cuidado para não parar de novo. Você não recomeçava do zero. Né? Você já recomeçava mais na frente. Nunca recomeçava do zero. A gente sempre estava um degrauzinho acima. Agora precisa, e mudou. Uma hora foi Célia que puxou, outra hora foi outra que puxou, mudando, porque a pessoa se decepciona. Agora eu não vou mais puxar, não sou eu que vou mais. Então, dificilmente a gente vai conseguir acertar de primeira alguém que diga o que precisa ser dito para todos, que todos compreendam no mesmo momento, que todos estejam com a mesma vontade de fazer. O fundador, como o Eloy falou, ora ajuda, ora atrapalha, ora ele quer entregar, ora ele não quer entregar.
Existe muito disso mesmo. Exato. Mas, assim, só vai conseguir fazer e a gente tem a consciência hoje que nós não encerramos, né? A gente está no jogo. Já fizemos 3 acordos, 2 protocolos e tem jogo. A família crescendo e a gente vai ter de rever isso em algum momento, mais uma vez. Exato. Que venham mais por aí. Muito bom. Queria agradecer demais, Marisa e Luciano, pela presença. Agradecer todo mundo da família, que eu estou vendo aí uns rostinhos, uns nomes conhecidos. Obrigada por vocês terem vindo. E, obviamente, agradecer a todo mundo que ouviu, participou, fez pergunta. Foi um bate-papo muito rico. Estou vendo aqui mensagens de agradecimento. O Amadeu mandando muita sabedoria. Eu também achei muito, muito sábia essa sua fala aí do final, Marisa, e do Luciano do começar também foi muito bom. E obrigada demais. Para todos que estão aqui presentes, a gente agora em dezembro não teremos, né? Tenho aí um recesso, talvez dezembro e janeiro, mas ano que vem, mensalmente, teremos esses Insper Talks sobre o tema de empresas familiares. Então, estão mais do que convidados a continuar participando aí. Obrigada. Obrigado, nós que agradecemos a participação aí. A gente também ganhou muito com essa conversa, com certeza. Espero ter contribuído de alguma forma para alguém, né? E eu só queria dizer uma coisa: todas as famílias são iguais. No final das contas, muda o endereço somente. As dificuldades são as mesmas e as facilidades também são as mesmas. Então, se a gente puder deixar só uma mensagem final aqui, nunca desistam, né? Tem de continuar insistindo que vai dar certo no final. Se não deu certo ainda é porque não terminou. Que bom. Muito bom, Marisa. Gente, super obrigada. Um abraço a todos e boa noite. Um abraço em todos. Obrigada, Aline, pelo convite. Boa noite. Até mais.